Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de gestão da demanda e capacidade. Bom, quando a gente fala de gestão de demanda e capacidade, nós estamos tratando da gestão de serviço como um todo. Então, quando se trata de empresas que prestam um serviço, gerenciar a demanda e também gerenciar a capacidade que tem de prestação de serviço é um grande desafio. Por quê? Porque é um tipo de coisa, de algo que a gente não consegue estocar, diferente do bem, aquele bem tangível que você consegue, às vezes, produzir certa quantidade em determinado período e estocar aquele produto para poder vender esse produto no momento que tiver uma grande procura, ou seja, uma grande demanda por esse produto. Bom, então, primeiramente, trazer para vocês aqui algumas questões para a gente refletir, comparando aí uma empresa industrial para uma empresa prestadora de serviço. Então, uma fábrica de refrigerante, qual que seria a medida da capacidade e volume de produção? Seria o número de unidades produzidas por ano, pode ser produzidas por semana, produzidas por mês, mas o número de unidades produzidas. Já o hotel é o número de hóspedes por dia. Então, ele tem lá essa capacidade para receber hóspedes diariamente. Então, ele tem uma certa peculiaridade para gerenciar isso. Não é possível você estocar lá um serviço de meios de hospedagem para usufruir num período de alta demanda. Não, você tem aquela capacidade que é a capacidade, aquele nível instalado, né? Nível de capacidade instalada de receber as pessoas. No cinema é parecido. Então você tem um número de espectadores por semana, que é uma medida da sua capacidade e o volume de produção. No caso ali, tanto do hotel quanto do cinema, que é o de operações. Uma fábrica de cimento, você tem lá as toneladas que podem ser produzidas por dia, sendo que essas toneladas podem ser também estocadas. Já na empresa de transportes de passageiros, por exemplo, você não consegue estocar esses locais para poder usufruir no futuro. Não, se você, de certa forma, não, no caso de um voo, se você não ocupa a capacidade máxima de um avião, não tem como você disponibilizar depois essa capacidade excedente. Então, vamos supor, se um avião lá tem capacidade para levar 200 pessoas e está levando apenas 50, você não consegue, num próximo voo que está na capacidade máxima já, levando as 200, você colocar mais 150 no voo. Não, você não conseguiu, de certa forma, chegar à capacidade máxima daquele primeiro voo, você ficou com uma capacidade extremamente ociosa de 150 lugares e não consegue transferir isso para um período de alta demanda. Então, aquela, de certa forma, aquele custo excessivo que você teve em virtude da capacidade ociosa é o custo que você vai ter com ele. Ao contrário de uma empresa fabricante de algo, por exemplo, de uma indústria, que porventura ela não tenha uma demanda atualmente ou no período, no momento presente, de 200, mas ela consegue produzir 200 e estocar o excedente para que, no momento futuro, onde houver um aumento de demanda, ela tenha esse estoque para poder disponibilizar para outras pessoas. Então, observe que existem essas diferenças entre uma empresa industrial e, obviamente, uma empresa prestadora de serviço. Bom, e aí tem uma reflexão, uma pergunta para vocês refletirem. Como resolver amenizar o problema de prestadores de serviço com capacidade limitada e ampla oscilação de demanda? Ou seja, um prestador de serviço que tem a sua capacidade limitada, suponhamos, a minha capacidade de atendimento é de 50, mas minha demanda oscila muito. Existem períodos que a minha capacidade de demanda ela cai muito, então a minha capacidade é de 50, mas a minha demanda é de 20. Mas tem períodos que a minha capacidade é de 50, mas a minha demanda é de 90. Então é preciso, como que eu resolvo e amenizo isso? Como que eu gerencio isso? Então existem vários negócios que utilizam estratégias distintas. Então, vocês já pensaram, por exemplo, no cinema?
O cinema, às vezes, tem uma grande demanda nos finais de semana, no período noturno, para a ocupação de suas salas. Porém, eles tentam trazer aí uma linearidade da sua capacidade com ações promocionais em dias de semanas, em horários no período da tarde, com preços promocionais, e aí no sentido de levar mais pessoas que são sensíveis a preço a utilizarem esses horários para que ela tenha uma capacidade aí sendo preenchida, uma vez que existe uma oscilação grande aí dentro do consumo daquele serviço. Um hotel, isso também é semelhante. O hotel ele pode ter um período em determinado ano ou alguns períodos no decorrer do ano que ele tenha aí a sua capacidade de hospedagem sendo aí utilizada no limite. Porém, em outros períodos ele tem uma capacidade ociosa, ou seja, ele tem aí uma demanda muito baixa por procura de serviço de hospedagem. E aí ele pode utilizar algumas estratégias, desenvolver pacotes especiais direcionados aí a congressistas, a realização de eventos, pacotes promocionais fora de época, fora de temporada, justo e puramente para conseguir suprir esses espaços que não estão sendo utilizados, né? Essa capacidade de prestação de serviço que não está sendo utilizada. Então, existem várias formas de tentar amenizar esse problema, de gerar linearizar, né, essa capacidade para resolver esse descompasso existente entre a oferta e a demanda por um determinado serviço. Bom, e qual que é o problema ocasionado ou quais são os problemas ocasionados no caso quando há um excesso de demanda, ou seja, muita gente procurando aquela prestação de serviço? Então, isso pode trazer insatisfação do cliente. Por quê? Porque vai ter fila, pode ter tempo de espera elevado, do serviço um pouco deficiente, e tudo isso pode gerar insatisfação, descontentamento e também prejuízo à imagem da empresa. Então, é importante considerar que, quando você tem um excesso de demanda, você pode estar próximo à sua capacidade máxima de operação ou de produção, mas você pode estar longe do ideal que você almeja de qualidade de atendimento, de qualidade de prestação de serviço. Então, você pode, de certa forma, estar prejudicando a fidelização do cliente, a satisfação desse cliente. Por quê? Porque está um excesso de demanda e às vezes não consegue ter um atendimento é, bem realizado dentro do contexto de prestação de serviço. Estresse da equipe, então, um aumento excessivo de atividades sobrecarrega os profissionais e isso pode impactar a produtividade e bem-estar disso, que é um outro problema. E ainda os custos elevados, e pode ocasionar aí, quando há um excesso de demanda, a investimentos emergenciais, a contratações emergenciais, e isso gerar aí um custo a mais para a organização de forma desproporcional àquele aumento de demanda. Então, com esses recursos adicionais para atender esses picos, essa demanda ela pode gerar uma despesa desproporcional ou inesperada. Vamos pensar num exemplo. Imagine um hotel com excesso de demanda, muita gente buscando aquele serviço do hotel. O hotel ele pode ter até a capacidade, vamos supor que esse hotel tenha capacidade para 80 apartamentos, por exemplo. E aí cada apartamento tem a sua capacidade lá de 2 pessoas. Então, suponhamos aí que tenha 160 pessoas dentro daquela estrutura de hotel. A estrutura física pode suportar as 160 pessoas. Só que o hotel não é só a estrutura física, tem o serviço de recepção. Será se tem lá um número de colaboradores suficiente para atender essa grande demanda, esse excesso de demanda? Tem o serviço de quarto, será que o serviço de quarto tem uma estrutura, tem pessoal suficiente para conseguir prestar um serviço de qualidade a todos esses 80 apartamentos, sendo que tem 2 pessoas a cada um desses apartamentos? Será serviço de cozinha, café da manhã,
está estruturado para atender com qualidade essas 160 pessoas que eventualmente pode precisar de serviço de alimentação? Então, observe que o excesso de demanda pode trazer alguns transtornos, e esses transtornos podem prejudicar muito a qualidade e, consequentemente, a satisfação do cliente. Também nós temos que pensar no excesso de capacidade. O que é o excesso de capacidade? É quando você tem uma capacidade instalada, uma capacidade de atendimento, mas não tem essa demanda. Então, primeiro ponto aí, que é um problema, desperdício de recurso. Então, manter uma capacidade superior à demanda real resulta em subutilização de pessoal, instalações, equipamento, é ineficiência. Então, você tem lá um colaborador que poderia estar atendendo 20 pessoas, está atendendo 5. Ou seja, não está utilizando a capacidade desse colaborador. Se você tem uma infraestrutura que poderia receber 50 pessoas e está atendendo 20, é uma infraestrutura que está sendo subutilizada. Então, vocês observam que o excesso da capacidade também pode ampliar e aumentar os seus custos. Então, esse custo em relação à manutenção dessa grande estrutura, e isso pode trazer gasto contínuo com manutenção, armazenagem e também outras despesas fixas, tudo isso pode impactar na eficiência organizacional e trazer algum tipo de prejuízo. E ainda nós temos a chamada inflexibilidade, é ajustar rapidamente aí a capacidade para atender essas mudanças na demanda, torna-se um desafio. Então, quando você tem que ajustar, diminuir essa capacidade ou aumentar essa capacidade, pode ser um grande desafio. Como que você vai contratar uma pessoa, treinar essa pessoa de um dia para o outro? Não, você tem que ter lá profissionais que já estão habituados e treinados a fazer aquele atendimento. Não dá para você, a capacidade, a demanda vai ser na próxima semana, eu vou, de certa forma, me estruturar aqui, vou fazer uma obra, vou adquirir equipamento, vou treinar pessoal para atender essa demanda. Não, isso é algo muito complexo de ser feito. Então, precisa ser planejado, precisa ser muito bem pensado para que vocês consigam atender plenamente a essa demanda. Então, por isso que é um grande desafio você gerenciar, seja o excesso dessa capacidade, ou seja, essa flexibilização, em termos de diminuição e também de aumento dessa capacidade de atendimento, de produção. Bom, nós temos ainda alguns caminhos aí para tentar resolver esses problemas relacionados, seja a aumento de capacidade, ou seja, relacionado a gerenciamento de demanda, né? Então, o primeiro ponto aí, quando se fala em aumento e também a gestão da capacidade. Análise de dados, então buscar informações no sentido de monitorar indicadores chaves, qual que é a demanda histórica, quando eu vou me preparar para isso, como que eu vou me projetar, sazonalidade por período, por semanas, quais são as tendências, vai ter um grande evento, não vai ter um grande evento, isso vai ter uma demanda, isso vai gerar alguma oportunidade, como me preparar para isso. Então, essa análise de dados torna-se fundamental para que a empresa possa se preparar e, obviamente, aproveitar uma oportunidade de aumento de capacidade e, obviamente, se reestruturar, se reenquadrar quando há uma queda aí nessa demanda. Flexibilização dos recursos, então, adotar estrutura de custo variável, com contratação temporária, terceirização, tudo isso favorece a vocês gerenciarem essa capacidade e ainda planejar os cenários, simular diferentes cenários de demanda, testar e adequação dessa capacidade instalada, verificar se a capacidade instalada, o número de colaboradores é o suficiente, vai precisar de mais colaboradores, que tipo de serviço que fica comprometido, caso tenha aí uma hiperdemanda, como que eu chego a uma capacidade ideal aí para um bom atendimento, conseguindo aí otimizar os custos, mas não prejudicando a qualidade. Então, são elementos que vocês precisam refletir dentro de um gerenciamento de capacidade quando se trata de prestação de serviço. E ainda nós temos o gerenciamento da demanda. Então, a demanda é quando o cliente busca o serviço da sua empresa, quando busca aí utilizar esses serviços. Então, se você tem um período de muita oscilação, então, dessa demanda, tem um período de muita baixa,
por que não buscar estratégias para tentar ocupar também aquele espaço que você tem disponível nesses períodos de baixa? Então, alguns pontos aí importantes a serem refletidos para tentar fazer essa gestão da demanda. Primeiro deles, promoções, então realização de ofertas, descontos e campanhas especiais para estimular a procura em períodos de baixa é algo muito utilizado, muito aproveitado por parte das organizações. O agendamento, então incentivar o agendamento prévio de serviço, no sentido de que a empresa vai poder se preparar quando há esses agendamentos prévios, ela se organizar e aí distribui a demanda ao longo do tempo. Então, se ela tem muita demanda e está sendo por agendamento, ela tenta aí utilizar o tempo em seu favor para não acumular num intervalo curto de tempo um grande volume de demanda para ser atendido. Então, ela tenta colocar isso dentro de uma estrutura temporal que minimiza aí os seus custos. Então, olha, se eu tenho que atender 80 pessoas, então eu vou atender 80 pessoas num período de 20 dias, não num período de 10 dias, porque num período de 10 dias eu ia ter que ter mais prestadores de serviço, uma estrutura maior, tudo mais. Eu vou tentar atender em 20 dias, porque a partir de 20 dias eu não vou demandar de tantos colaboradores, de tanto material, de tanta estrutura, para eu conseguir, de certa forma, ter um bom atendimento, atendimento de qualidade, gerar satisfação no meu cliente. Um outro ponto para esse gerenciamento de demanda, segmentação. Então, é direcionar ofertas e canais de acordo com o perfil e necessidade dos clientes diferentes. Então, você consegue direcionar isso e estruturar esse cliente, distribuindo cada perfil dentro de um contexto específico, e aí se consegue otimizar essa prestação de serviço. Então, no setor médico, da área de saúde, por exemplo, às vezes cirurgias relacionados à ortopedia, você tem lá um período específico para a realização desses procedimentos, então as cirurgias eletivas, por exemplo, porque eles conseguem otimizar equipamentos, colaboradores, infraestrutura para a realização mais otimizada dessa prestação de serviço. E ainda gestão de filas, né? Então, estabelecer esse sistema de filas virtuais, priorização, minimizar esse tempo de espera, tudo isso pode favorecer nesse gerenciamento de demanda, o que, obviamente, justifica e faz todo sentido no que diz respeito a resultado organizacional. Bom, então, de certa forma, foi isso. Agradeço a atenção de todos.